Muito bem, que privilégio, amigos, ouvintes, estar com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus neste programa tão especial, A Voz da Esperança. E hoje nós temos um estudo, e esse estudo, ele é um estudo muito importante na palavra de Deus. Por que eu digo muito importante? Porque ele é um assunto que muitas vezes é mal compreendido e hoje nós vamos aprender algo muito especial. Então você que está aí nos assistindo, fique bem próximo aí do radinho, abra a sua Bíblia e você com certeza já tem aprendido aqui a cada domingo ao estudar a palavra de Deus, que nós sempre começamos com uma oração, porque a Bíblia ele é um livro especial. E para estudarmos a Bíblia nós temos que sempre pedir a sabedoria dos altos céus, e o pastor Aleixo nos conduziu aqui com esta oração especial. Então hoje nós vamos estudar sobre a lei de Deus, a lei de Deus. E uma das coisas importantes que nós aprendemos ao estudarmos a Bíblia é que nós temos várias leis que são identificadas na Bíblia. E aqui é um ponto importante, por quê? Porque muitas vezes quando nós nos deparamos com alguns textos, nós confundimos as leis. Então fique atento aí para que você possa aprender esse tema, ampliar os seus conhecimentos através do estudo da Palavra de Deus. Então, que tipos de leis nós encontramos na Bíblia? Então nós temos, por exemplo, as leis civis. As leis civis nós encontramos em Êxodo, capítulo 21 e até o 22, são as leis de proteção que regiam a nação de Israel. É muito importante nós entendermos a diferença destas leis. Nós temos também as leis cerimoniais, que regiam todo o ritual do sacrifício, não é mesmo? Que Deus deu para Moisés quando pediu que Moisés construísse o tabernáculo no deserto. Nós encontramos em Levítico 1 a 4, e nós temos também as leis de saúde, também em Levíticos 11, que nós conhecemos. E nós temos em Êxodo capítulo 20, a lei moral, que é a lei de Deus, a lei que é uma expressão do caráter de Deus. Portanto, é muito importante que nós entendamos essa diferença de leis. Agora, uma coisa importante que eu gostaria de deixar com você que está nos ouvindo nesta manhã de domingo. Não sei se você já ouviu falar, às vezes as pessoas dizem a lei de Moisés, né? Moisés escreveu a lei. Então é importante nós entendermos que de fato, ao nós nos depararmos com estas leis, nós poderemos inclusive dividir em dois grandes blocos, né? O primeiro bloco são estas leis que nós mencionamos, as leis civis, as leis cerimoniais, as leis de saúde, e nós temos a lei moral, que é a lei de Deus. A lei moral, nós encontramos em Êxodo, capítulo 20, ela não foi escrita por Moisés, ela foi escrita por Deus, né? Nós conhecemos a história, você conhece, você que é acostumado a ler a Bíblia, Deus escreveu com o seu próprio dedo, em tábuas de pedra. E este segundo bloco, e estas outras leis que nós mencionamos, as leis civis, cerimoniais e as leis de saúde, essas leis foram escritas por Moisés num livro. E a Bíblia identifica de maneira muito clara, e eu gostaria de começar inclusive com esse texto da Palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 31, diz assim: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei no livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então veja que interessante, esse bloco de leis aqui, escrita por Moisés em um livro, foi colocado ao lado da arca. E a lei de Deus, que foi escrita por Deus em tábuas de pedra, ficava dentro da arca. É muito importante que nós entendamos essa diferença. Muito bem, posto esta introdução, vamos
avançar então no nosso estudo de hoje, justamente sobre a lei de Deus. Então, a primeira pergunta aqui que eu gostaria de fazer para nós é a seguinte: como ou com a morte de Cristo, o que aconteceria com a lei cerimonial? Você sabe que muitos dizem que Jesus cravou a lei na cruz, né? E essa é uma verdade. Agora, que lei foi essa? Então vamos para Efésios capítulo 2, versículo 15, diz assim: na carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si dos dois um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2, versículo 15. E Colossenses 2,14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário, e os tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Pois bem, esta lei que foi cravada na cruz foi justamente a lei cerimonial. Por que lei cerimonial? Só para nós entendermos aqui, todas as leis cerimoniais que regiam o sacrifício no santuário apontava para Jesus. Aquele cordeirinho que era morto ali quando o pecador, né, mesmo cometia o pecado, ia até o tabernáculo, e depois no templo já construído por Salomão, também esse ritual ele permanecia. Então o pecador confessava o pecado na cabeça do cordeirinho e o pecador matava o cordeirinho. Esse cordeirinho representava Jesus. O próprio João Batista, quando Jesus chega, mesmo no Rio Jordão, João Batista o identifica como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, estas leis que apontavam para o sacrifício de Jesus, quando o verdadeiro sacrifício veio e Jesus foi morto na cruz, estas leis deixaram de ter validade. E foi esta lei, segundo o apóstolo Paulo, no livro de Efésios e Colossenses, foi esta lei que foi cravada na cruz. Tá certo? Esta lei que foi cravada na cruz. Então, tanto é verdade que nós encontramos, por exemplo, quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, justamente para simbolizar de que agora não haveria mais necessidade do cordeirinho, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia morrido na cruz. Muito bem, a Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas o que dizer da lei dos 10 mandamentos? Mateus capítulo 5, versículo 17, quem responde para nós é o próprio Jesus. E ele diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Que interessante, não? Então Jesus, enquanto aqui esteve, ele nos deu o exemplo. E ele guardou a lei moral de Deus. Aliás, Deus jamais poderia abolir a sua lei moral, porque senão ele seria um Deus amoral. Portanto, o próprio Jesus deixou bem claro que ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. De acordo com o apóstolo Paulo, a fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? O que você acha? Então a Bíblia responde para nós. Então você pode, eu sei que aqui o nosso estudo é bem rápido, né? Não dá tempo de você procurar às vezes aí na Bíblia, mas você está anotando aí no caderninho para que você possa depois rever, não é mesmo, o estudo que estamos tendo nesta manhã de domingo. Portanto, Romanos capítulo 3, versículo 31, Paulo diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Que fantástico, né? Então, o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, ele deixa muito claro para nós de que nós não anulamos a lei pela fé. Antes,
nós estabelecemos a lei. E veja, Romanos 7,12 diz assim: assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Olha que extraordinário, né? Então o apóstolo Paulo deixando claro para nós de que a fé não anula a lei, antes estabelece a lei. Nós temos vários outros textos, mas aqui já é o suficiente para nós, para o nosso estudo desta manhã. Deus permite mudanças em sua palavra ou em seus mandamentos? Será que o ser humano pode mudar o mandamento de Deus? Nós encontramos os mandamentos da lei moral de Deus, que é a expressão do caráter de Deus, em Êxodo capítulo 20. Todos nós, não é mesmo, estudiosos da Bíblia, sabemos disso. Agora, será que eu posso mudar? Um mandamento aqui, eu não gostei muito desse mandamento, eu vou melhorar aqui. Será que o ser humano pode fazer isso? Então vamos para o último livro da Bíblia. João, o único dos apóstolos que teve morte natural, né? Morreu lá na cidade de Éfeso, bem velhinho. O que João escreveu em Apocalipse 22, 18 e 19? Ele disse assim: porque eu testifico a todos aqueles que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Meu amigo, minha amiga, olha o que João diz aqui, inspirado por Deus, no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse. Nós não podemos tirar e nem acrescentar nada na lei de Deus. Se fizermos isso, nós não teremos parte. E veja que o texto diz que aqueles que fizerem isso receberão as pragas escritas neste livro. Essas pragas representam a destruição eterna, a perdição eterna. Em contrapartida, aqueles que são fiéis, estes terão parte também nas promessas deste livro. E meus amigos, queridos ouvintes do nosso programa aqui, A Voz da Esperança, se você ler o capítulo 21 e capítulo 22 do Apocalipse, nós vamos encontrar promessas extraordinárias, promessas de Deus, de um novo céu e de uma nova terra. Então aqueles que são fiéis à palavra de Deus, aqueles que são fiéis aos mandamentos de Deus, poderão adentrar os portais do reino eterno. Segundo a Bíblia, o que iria acontecer no futuro com a lei de Deus? Veja que o profeta Daniel, Deus deu uma profecia para ele. E nessa profecia já estava predito que pessoas, que poderes mudariam a lei de Deus. Veja Daniel, capítulo 8, versículo 12, diz assim: e o exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Veja que a profecia deixa claro de que a lei de Deus seria mexida, e inclusive aqueles que intentaram contra a lei de Deus, ou que haveriam de intentar contra a lei de Deus, iriam prosperar nessa investida. E veja, Daniel 7, 25 diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos, ou na sua mão, por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Não sei se você sabe, mas Daniel, praticamente, ele inaugura
um tipo de profecia que nós chamamos de profecia apocalíptica, profecias que apontam para o tempo do fim. E nesta profecia, Deus revela que um poder haveria de surgir para mudar os tempos e a lei. Esse é um estudo muito extraordinário. Eu convido você a buscar aí e estudar estas profecias de Daniel, capítulo 8, capítulo 7, porque são profecias extraordinárias. Mas, para o nosso estudo aqui, é só importante nós entendermos de que realmente um poder haveria de mudar a lei de Deus. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Então, Romanos 1, 25, diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que as pessoas estariam honrando, não é mesmo? E servindo mais a criaturas do que o Criador, sendo mais obedientes a poderes que não são o poder do verdadeiro Deus, do nosso Deus Criador. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos? Não sei se você já parou para pensar, mas muitas vezes as pessoas dizem assim: não, mas eu sempre fui ensinado assim. Mas o que diz a Bíblia? Qual deve ser a nossa decisão quando nós nos deparamos com a verdade da palavra de Deus? Então, Marcos 7 diz assim, versículo 6: e ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós. Deus está falando: hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Marcos 7, 9 diz: bem invalidais os mandamentos de Deus, para guardardes vossa tradição. Você já ouviu alguém dizendo que a tradição é mais importante do que a Bíblia? Jesus está dizendo aqui que a tradição não pode violar o princípio da palavra de Deus, não pode violar os mandamentos de Deus. E aí eu termino com uma experiência muito interessante dos apóstolos, lá em Atos, no capítulo 5, e eu quero convidar você a ler a partir do versículo 17, nós não vamos ler aqui, mas a partir do capítulo 17 nós temos algo interessante. Os discípulos, eles foram presos, e Deus, através de um milagre, os retirou da prisão. E quando os líderes espirituais pediram que as pessoas fossem buscá-los da prisão, quando eles chegaram lá, diz a Bíblia que a porta da prisão estava fechada, mas eles não estavam lá. E aí eles ficaram atônitos. Então ficaram sabendo que os discípulos estavam no templo pregando, ensinando. E aí eles mandaram chamá-los, os líderes espirituais da época. E aí eles chegaram, e eles foram questionados. E os líderes disseram assim: vocês não devem estar pregando isso que vocês estão pregando. E agora eu quero chamar a sua atenção para o versículo 29 do capítulo 5 de Atos. Diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Querido ouvinte, eu quero fazer um convite para você. Eu e você possamos seguir o exemplo dos apóstolos. E nós, nesta manhã de domingo, possamos decidir no nosso coração sermos fiéis aos mandamentos de Deus. Aqui diz: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos violar a palavra de Deus, violar os mandamentos de Deus por causa das tradições humanas. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. Portanto, o meu desejo para você nesta manhã é que, através do estudo da palavra de Deus, você possa encontrar o verdadeiro caminho que nos leva
para os braços de Jesus e nos levará para o reino eterno que Ele tem preparado para você e para mim. Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, João diz: vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Este é o plano do Senhor para você e para mim. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém.